Um atacante que meteu quase 500 gols na carreira. Marcou época no Celtic da Escócia, deitou e rolou por onde passou. Ele é muito conhecido pela seleção sueca, um cara que tem seu nome na história do Barcelona também. Um atacante de velocidade, de explosão e faro de gols. Senhoras e senhores, hoje é a história dele, Henrik Larsson. Henrik Edvard Larsson nasceu no dia 20 de setembro de 1971, em Helsingborg, na Suécia. Por ser filho de Francisco Rocha, cabo-verdiano, e Eva Larsson, sueca, o Larsson tem dupla cidadania. E ele começou a jogar futebol muito cedo no Rogaborgs, um time bem pequeno, mas que foi muito importante para o Larsson, não só na sua formação como jogador, mas também como pessoa. Foi integrado ao time de cima quando ainda era adolescente e estudava. Mas o Larsson não só jogava futebol nessa época, ele ainda dividia seu tempo entre estudo, futebol e como embalador de frutas. Já no ano de 1990, o Larsson ganhou muito mais minutos no Rogaborgs, mas não conseguiu ganhar títulos com o clube. Na temporada ele jogou 21 jogos e marcou 7 gols. Em 1991, o jogador conseguiu se destacar e foi o grande nome do time. Ele conseguiu marcar 15 gols em 22 jogos. Isso, logicamente, chamou a atenção de um clube um pouco maior, o Helsingborgs, maior clube da cidade, que jogava a segunda divisão do futebol sueco. No primeiro ano do novo clube, o Helsingborgs jogou muita, mas muita bola. Conseguiu ajudar seu time a subir de divisão, ou seja, no ano seguinte, o Larsson já iria jogar a elite do futebol sueco. E ele foi um cara fundamental, teve uma média de gols simplesmente absurda. E nessa temporada fora de série, o Larsson foi a campo em 31 jogos e marcou 34 gols. Já no ano de 1993, o atacante continuou a jogar muito bem, ter uma bela regularidade. Seu clube conseguiu fazer uma campanha mediana, terminou bem no meio da tabela da Liga Suécia, na 9ª colocação. E depois de mais um ano em alta, sendo um jovem muito promissor, despertou o interesse do futebol holandês, mais precisamente do grande Feyenoord, então o jogador acabou se transferindo. Antes de falar da história na Holanda, o jogador foi convocado pela primeira vez para defender a seleção principal da Suécia, foi um jogo de eliminatórias para a Copa de 94. O Larsson jogou 80 minutos e meteu um gol na vitória sueca por 3-2 contra a seleção da Finlândia. Em novembro de 1993, foi jogar no futebol holandês. Sendo assim, ele teve muito menos tempo para mostrar seu futebol ainda nessa temporada, e não teve muitas oportunidades no time titular. O Feyenoord terminou o campeonato holandês em segundo lugar, mas não passou a temporada em branco, porque ganhou a Copa da Holanda nessa temporada. O Larsson, que jogava bem e era um nome constante na seleção, foi convocado para sua primeira Copa, a Copa de 1994. E nessa Copa do Mundo de 94 ele não foi titular absoluto, mas foi muito importante na seleção da Suécia. Começou jogando na partida de fase de grupos contra o Brasil, por exemplo, terminou empatado em 1-1. No jogo da semi, porém, não jogou, e voltou a campo só na decisão do terceiro lugar, em que duas seleções que surpreenderam fizeram a disputa, a Suécia do Larsson e a Bulgária de Hristo Stoichkov. Na oportunidade, o Larsson levou a melhor, meteu até um golaço na goleada por 4-0, e a Suécia conseguiu, para os padrões do país, um excelente terceiro lugar naquele Mundial em que o Brasil foi campeão. Na temporada pós-Copa, Larsson e Feyenoord venceram novamente a Copa da Holanda e terminaram a Eredivisie em quarto lugar. E nessa temporada aí, o sueco disputou 39 jogos e marcou 16 gols. Já na temporada de 95-96, o Feyenoord conseguiu fazer boas campanhas em todos os torneios que disputou, porém, ganhar que é bom, não ganhou nada. O time foi terceiro colocado no campeonato holandês, caiu na semifinal da Copa da Holanda e Recopa Europeia, e foi vice na Supercopa da Holanda, perdendo para o rival Ajax na prorrogação. Ao longo da temporada, o centroavante jogou 43 jogos e marcou 14 vezes. A temporada de 1996 e 1997 foi a última do jogador com a camisa do Feyenoord. Já insatisfeito com a ausência de competitividade, ele disse ao treinador Ari Hahn que gostaria então de ser liberado para jogar em outra equipe. O processo não foi nada simples, mas ao final da temporada o jogador conseguiu se desligar do Feyenoord e assinou com um grande clube escocês. Então, no futebol holandês, o Larsson jogou 150 partidas, marcou 44 gols e ganhou 2 títulos. A primeira temporada no novo clube, o Celtic, onde aliás o Larsson se tornou um baita de um ídolo, foi muito boa e teve até 2 taças para conta. O time faturou o campeonato escocês com 74 pontos contra 72 do Rangers e levou também a taça da Liga Escocesa. No mais, o time não conseguiu grandes resultados.
e o Larsson jogou 48 jogos e marcou 19 gols. Já na temporada de 98-99, o Celtic não teve o mesmo sucesso, apesar de individualmente o Larsson ter jogado muito mais bola e ter tido uma média de gols muito superior. No campeonato escocês, o clube foi vice-campeão, assim como na Taça da Liga. Na contramão do insucesso coletivo, Larsson foi o artilheiro daquele campeonato nacional, com 10 gols a mais que o segundo colocado. Ele fez 29 contra 19 do segundo, e na temporada toda o sueco disputou 48 jogos e meteu 38 gols. Na temporada de 1999-2000, Larsson continuou num ritmo impressionante, marcando quase um gol por jogo. Porém, em outubro de 99, numa partida contra o Lyon, o jogador colocou em xeque se voltaria ou não a jogar futebol, depois de quebrar a perna em uma dividida com uma imagem muito forte. Cerca de 8 meses depois, ele ainda conseguiu voltar, mas aí já tinha perdido praticamente a temporada toda. O Celtic foi vice do campeonato escocês e ganhou a Taça da Liga Escocesa. O Larsson voltou a jogar só na última rodada da Liga Nacional, onde conseguiu jogar alguns minutos para a recuperação da condição física. Para você ter uma ideia de como, enquanto esteve saudável, ele estava voando, foram 13 jogos e 12 gols marcados nessa temporada. Foi dúvida então para a Euro de 2000, mas foi, e acabou não conseguindo ajudar a Suécia a sequer passar da primeira fase. No terceiro jogo, contra a Itália, o Larsson marcou 1, mas não foi suficiente para vencer aquela partida, que terminou 2-1 para os italianos. 100% recuperado da contusão, essa foi a temporada do Larsson. Dá pra dizer que o cara atingiu seu ápice técnico e como um oportunista. Na parte coletiva foi fundamental para o time vencer o campeonato escocês, onde logicamente o cara foi o artilheiro, dessa vez com 36 gols marcados. O Celtic levou também a Copa da Escócia, com 2 do Larsson na final, numa vitória por 3-0. Levou também a Taça da Liga Escocesa, com mais uma campanha brilhante. Fazendo gols até não querer mais, ganhou a chuteira de ouro da UEFA, sendo o grande goleador do continente. E além dessas 3 taças e artilharias, o Larsson ostentou 54 gols marcados em 50 jogos disputados. Já na temporada de 2001 e 2002, o Larsson manteve o ótimo futebol, muito regular, mas não teve os números estratosféricos do ano anterior. Com a conquista do título nacional, o Celtic jogou a Liga dos Campeões da Europa, porém não conseguiu passar da fase de grupos. E no Campeonato Nacional voltou a conquistar a taça, com 103 pontos conquistados. Para dar uma variada, o Larsson foi o goleador máximo da competição, dessa vez com 29 tentos. E ao longo da temporada, somando todas as competições, foram 47 partidas e 35 bolas nas redes. Depois de ficar de fora do Mundial de 98, a Suécia conseguiu se classificar para 2002. No grupo da morte, a seleção sueca conseguiu avançar num grupo que tinha Inglaterra, Argentina e Nigéria. No jogo da Nigéria, o Larsson botou no bolso, fez os 2 gols da vitória. Apesar disso, e marcar um gol contra Senegal nas oitavas de final, a seleção dele acabou caindo no gol de ouro diante dos senegaleses. O Larsson fez uma Copa do Mundo excelente. Seguiu comendo a bola no Celtic, e a temporada de 2002-2003 foi uma das melhores da sua carreira. O cara realmente estava imparável, e com números acima da média. Na temporada, o time acabou não ganhando taças, entretanto, seus gols ajudaram o Celtic a bater uma final de Copa da UEFA. Mas aí o time cruzou com o forte Porto de José Mourinho e Deco, e acabou perdendo na final por 3-2. Os 2 gols feitos pelo Celtic foram marcados pelo Larsson, entretanto não foram bastante. Empatado com o Derlei do Porto, que foi o cara que decidiu essa final, o Larsson foi um dos artilheiros daquela Copa da UEFA. Ambos fizeram 11 gols. Somando todos os torneios, foram 52 jogos e 44 gols. Em 2003 e 2004, Larsson jogou a sua última temporada com a camisa do Celtic. E para variar, seguiu sendo o cara da equipe. E aí, para coroar essa despedida, ele conseguiu ir embora com mais 2 taças na estante. Uma delas foi do Campeonato Escocês, em que o Celtic sobrou, e o centroavante foi o grande goleador, dessa vez com 30 gols marcados. A outra conquista foi da Copa da Escócia, em que o Larsson decidiu a final e deu o título para o seu clube no seu jogo de despedida. No Celtic, o atacante disputou 316 jogos, marcou 243 gols e ganhou 9 títulos, sendo o terceiro maior artilheiro de toda a história do clube. Assim que a temporada nos clubes terminou, começou a Eurocopa de 2004. Novamente, a Suécia participou. O Larsson marcou 3 gols nos 4 jogos que disputou, mas não conseguiu marcar contra a Holanda nas quartas de final. Então, depois de um 0-0, sua seleção foi eliminada nos pênaltis, perdendo de 5-4. Depois da competição, o atacante disse que se aposentaria da seleção nacional, mas acabou voltando atrás. Chegou a custo zero ao Barcelona, assinando um contrato de 1 ano com opção de uma prorrogação.
Diferentemente do Celtic, ele não conseguiu jogar tanto, primeiro por ter uma concorrência que estava em outro patamar e porque foi bastante atrapalhado por contusões. Ele acabou se machucando com certa frequência. E nessa temporada, sob a batuta de Ronaldinho Gaúcho, o Barça conseguiu superar os Galácticos do Real Madrid e foi o grande campeão espanhol de 2004 e 2005. Na temporada de 2005 e 2006, já podendo ser considerado um jogador bastante veterano, o Larsson é um reserva imediato na equipe do Barcelona. O time já começou bem a temporada, vencendo a Supercopa da Espanha ao derrotar o time do Betis. E além disso, conseguiu vencer o Campeonato Espanhol pelo segundo ano consecutivo. Mas a grande conquista da temporada foi, logicamente, a Liga dos Campeões. No jogo da final, contra o Arsenal, o Larsson saiu do banco de reservas e entrou no lugar do meia Van Bommel para ser decisivo. Àquela altura, o Barça perdia por 1-0. O Larsson deu 2 assistências para os gols da virada. Primeiro num pivô para o Eto'o e depois para o Belletti na ultrapassagem. Essa foi a partida mais marcante do jogador com a camisa do Barça, e depois que a temporada terminou, ele deixou o clube para voltar ao seu país natal. No Barcelona, o Larsson disputou 59 partidas, marcou 19 gols e conquistou 4 títulos. Jogou a Copa do Mundo de 2006 e foi titular da seleção, ao lado de Zlatan Ibrahimovic. Os dois eram as grandes esperanças dos suecos, mas depois de passar da fase de grupos, acabaram perdendo para a seleção da Alemanha por 2-0 logo nas oitavas de final, culminando na eliminação do país do Larsson. Retornou muito bem ao Helsingborgs, onde já desandou a meter gols, e fez parte do grupo que ganhou a Taça da Suécia daquele ano. Já na Liga Nacional, o time terminou na 4ª colocação. Da metade de 2006 até dezembro, o Larsson jogou no time sueco, e em janeiro de 2007 foi emprestado ao Manchester United, e por lá teve uma passagem relâmpago. Jogou do mês de janeiro até o mês de março, quando prometeu à família que iria retornar, sendo que o treinador Alex Ferguson queria que ele continuasse, e rasgava elogios ao atacante, porém não o convenceu. E aí ele fez parte do plantel que ganhou a Premier League daquela temporada. Mesmo não tendo jogado 10 partidas, a quantidade mínima para ser considerado campeão, o clube pediu que lhe enviassem a medalha, que o Larsson disse que nunca recebeu. Aí, em abril de 2007, retornou ao Helsingborgs. No Manchester United foram 13 jogos, 3 gols e um título conquistado. No restante do ano, Larsson voltou do empréstimo e no Helsingborgs não conseguiu conquistar títulos, embora, como sempre, tenha apresentado bons números. Já no ano de 2008, ele ajudou o clube a figurar no top 3 do campeonato sueco. A equipe terminou na 3ª colocação da Liga Nacional e não fez boa campanha na Copa da UEFA. Depois de mais uma aposentadoria da seleção, ele voltou a ser convocado para as eliminatórias da Eurocopa de 2008. Entretanto, novamente a Suécia foi para a competição, mas não conseguiu arrumar nada. Acabou caindo logo na fase de grupos do torneio. Depois disso, ele até seguiu sendo convocado, sendo até o capitão da seleção da Suécia, inclusive. Mas aí a seleção precisava de um processo de renovação, no qual o Larsson já não faria mais parte. O seu último jogo foi em 2009, diante da Dinamarca, pelas eliminatórias da Copa de 2010. E aí, depois disso, o atacante deixou a sua carreira internacional. Então, defendendo seu país, foram 106 partidas e 37 gols marcados. O ano de 2009 foi o ano de despedida do Helsingborgs, onde jogou quando era moleque, ganhando projeção, e depois, muito mais experiente, voltou para ajudar com seus gols. O time não conseguiu títulos, terminou em 7º no campeonato sueco. Então Larsson deixou a equipe para a aposentadoria, deixando claro o desejo de se tornar treinador. No Helsingborgs, nessas 2 passagens, ele jogou 167 partidas, marcou 105 gols e ganhou um título. Então ele começou a sua jornada como treinador numa equipe chamada Landskrona, onde ficou de 2010 até o ano de 2012. Quando deixou o Helsingborgs, anunciou que iria parar de jogar, mas em 2012, 3 anos depois, voltou atrás e teve apenas uma aparição, vestindo a camisa de um time chamado HIF, da 3ª divisão do futebol sueco. Em 2013, ele se tornou auxiliar do Rogaborgs, o primeiro time, e no ano seguinte ainda disputou 2 partidas como jogador, as 2 últimas da sua carreira. Foi para jogar com seu filho, que tinha 15 anos na época, pela 4ª divisão do futebol sueco. No primeiro e último clube da carreira, ele disputou 66 jogos e meteu 23 gols. Então agora sim, atuando por clubes, o Larsson disputou 772 jogos, marcou 437 gols e ganhou 17 troféus. Ainda no ano de 2014, ele treinou uma outra equipe na Suécia, o Falkenbergs. No ano seguinte, 2015, assumiu o comando então do Helsingborgs,
não teve um grande aproveitamento e continuou na equipe até o ano de 2019. Nesse meio tempo, ele ainda teve uma passagem curta por um clube feminino, o Vasco, também da Suécia. Na última temporada, a temporada de 2020-2021, trabalhou na comissão técnica do Barcelona, do então comandante Ronald Koeman, na tentativa de reerguer um Barça que vivia e vive uma péssima fase. O Rei dos Reis, como Henrik Larsson ficou conhecido, foi realmente um baita de um atacante, um jogador mortal, um finalizador nato, um artilheiro impiedoso. A quem assistiu até aqui, só tenho a agradecer e pedir que você curta esse vídeo, compartilhe o canal com seus amigos que vão gostar também, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!